Os podcasts são conteúdos em arquivos de áudio transmitidos pela internet que podem ser acessados a qualquer momento. Como são conteúdos feitos apenas para serem ouvidos, são uma ótima opção para quem quer acessá-los enquanto realiza outra atividade ou está no trânsito, por exemplo. Esse formato pode ser utilizado para transmitir palestras, debates e programas, mas também é possível criar podcasts para abordar assuntos específicos, como ensinar um assunto ou tirar dúvidas em uma atividade educativa, por exemplo. Já existem professores investindo em podcasts para fins educacionais. A seguir, apresentaremos alguns tópicos para que você comece a produzir os seus podcasts. Planeje o conteúdo que será abordado. Antes de começar a gravar, é recomendável elaborar um roteiro do que você pretende falar. O roteiro pode conter apenas tópicos e algumas anotações, como informações mais difíceis de memorizar. Isso vai ajudá-lo a controlar o tempo do seu podcast, a lembrar de todos os pontos que deseja abordar e manter a organização do assunto tratado, que irá facilitar a gravação e garantir a qualidade do seu conteúdo. Escolhendo o ambiente de gravação. A escolha do ambiente onde será realizada a gravação também é um fator importante para a qualidade do seu material. O ambiente precisa ser silencioso, sem ruídos externos ou outras interferências. Evite lugares abertos, com muitos barulhos, pois dependendo da intensidade dos ruídos, não será possível corrigir na edição, comprometendo o material. Você pode gravar o seu podcast em casa. Apenas avise os demais moradores de sua residência para evitar interrupções e escolha um cômodo mais afastado da rua. Evite também manter ventiladores e aparelhos de ar-condicionado ligados durante a gravação. Antes de iniciar a gravação, separe todo o material que irá utilizar para que não seja preciso realizar muitas pausas durante o trabalho, garantindo a sequência do seu podcast e diminuindo o trabalho com edições posteriores. Criar um podcast não requer muitos equipamentos. Uma das ferramentas necessárias é um bom microfone, para que o áudio seja captado com qualidade. É possível encontrar no mercado várias opções de microfone, com características e valores diferentes. Você pode usar um microfone conectado em seu computador ou celular, USB, de lapela ou até mesmo o próprio microfone do seu smartphone. Nesse caso, uma boa dica é usar um fone de ouvido com microfone, o que vai melhorar a captação do áudio. Microfones de boa qualidade são capazes de eliminar ruídos do ambiente e capturar sua voz com mais clareza. A escolha dependerá do orçamento disponível para investir. Uma fácil e simples configuração de microfone USB pode ser um excelente ponto de partida. Também é possível realizar a gravação utilizando apenas um headset, conjunto de fone de ouvido com controle de volume e microfone acoplado, e um computador. Após gravar o podcast, é necessário editá-lo. Escolha um software de gravação e edição. Você pode incluir trilha sonora e também efeitos sonoros que pontuem algo importante na edição. Selecione músicas que tenham relação com o assunto abordado para criar um contexto para o ouvinte e tenha cautela com os efeitos sonoros. Eles servem para deixar o podcast mais fluido e menos cansativo, mas em exagero podem ter o efeito contrário. Use o bom senso e utilize o recurso com equilíbrio. Para editar, você pode usar um editor de áudio pago, como SoundForge Pro, para o Windows ou macOS, ou soluções gratuitas como o Apple GarageBand, para iOS e macOS, ou o Audacity, para o Windows, macOS e Linux. Para quem não tem experiência com edição de som, certamente o primeiro contato com esses programas não será fácil, mas a experiência vem com a prática. Recomendamos que você assista tutoriais em vídeo e busque artigos com dicas na internet. O interessante é que as opções de ferramentas de edição são as mesmas de gravação. São plataformas perfeitas para gravação, edição e produção. O Audacity é uma boa opção, por ser gratuito e de fácil operação. O próprio aplicativo fornece uma vasta coletânea de orientações e vídeos tutoriais feitos por utilizadores que irão ajudá-lo a realizar sua gravação e edição. Existe a possibilidade de não editar o seu material,
Uma abordagem live significa gravar sem a intenção de editar e, em seguida, postar a gravação pura como seu podcast. Quando se trata de podcasts, os ouvintes normalmente percorrem uma biblioteca ou categoria que apresenta vários podcasts, e a primeira coisa que fica visível é a capa de um podcast. Dessa forma, podemos dizer que a arte da capa do podcast é a primeira experiência que os usuários têm com o seu conteúdo, dando uma identidade visual para o seu material. Para elaborar a capa do seu podcast, você pode utilizar diferentes ferramentas de design gráfico. Atualmente é possível encontrar diferentes opções de ferramentas e aplicativos para edição online gratuitos. Uma delas é o Canva, um site onde o usuário pode elaborar a sua própria arte e que oferece variadas imagens e modelos. Sites como o Pixabay também fornecem imagens gratuitas. O Spark da Adobe também possui funcionalidades gratuitas com diversos recursos de edição por modelos que facilitam o trabalho. Para que a capa do seu podcast seja visível em diferentes plataformas, o seu layout precisa seguir algumas diretrizes e dimensões específicas da imagem. Felizmente, a maioria dos requisitos é consistente na maioria das plataformas. Preferencialmente, a capa deve ter 3000 por 3000 pixels, em formato JPG ou PNG e com um tamanho inferior a 500 KB. Finalmente, com o podcast pronto, é hora de publicar o seu material. Para isso, você precisa se inscrever em um serviço de hospedagem de mídia, onde você irá hospedar o seu arquivo de áudio. O serviço de hospedagem de mídia funciona para o armazenamento dos arquivos de áudio e envio para sites ou aplicativos de player de podcast. Como publicar o seu podcast? Esse é um ponto importante do processo, pois os serviços de streaming de áudio não recebem o arquivo diretamente do seu banco de dados, o que seria muito custoso e exigiria uma enorme logística. Por isso, as plataformas de streaming de áudios transmitem os podcasts de outros bancos de dados para dentro do seu aplicativo. Existe uma variedade de aplicativos sites de hospedagem. Entre eles estão o SoundCloud, Spreaker, Libsyn, Buzzsprout e o Anchor. Eles hospedam o áudio através de upload do arquivo e, a partir disso, é possível compartilhar o material em um agregador de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e o Spotify são exemplos de agregadores de podcasts e permitem que as pessoas encontrem e ouçam seus podcasts. Contudo, eles não armazenam os arquivos de áudio. Em alguns casos, o próprio agregador já serve como hospedagem. Em outros, não. O Anchor é um aplicativo gratuito que faz as duas tarefas. É um diretório e também hospeda o seu podcast. Assim que o usuário realiza o cadastro no Anchor e adiciona o seu primeiro arquivo de áudio, ele é automaticamente postado em sua plataforma principal e também diretamente no Spotify. Esperamos ter lhe ajudado a esclarecer com as dicas e apresentação destas práticas para a criação do seu podcast.